Já no Ratum a gente já encontra um outro tipo de olhar, mas a mesma história, de certa forma, se repete. É o grupo familiar que sai do Líbano. No caso do Ratum, eles vão para Manaus, nesse caso eles vão para o sul do Brasil. Então, se a gente fosse olhar por esse aspecto, mais uma história de gente que chegou ao Brasil, os mesmos processos, passou pela alfândega, foi enganado pela alfândega, isso era comum, tudo isso acontece. Só que, se a gente começa realmente a ler o livro, a gente começa também a perceber aquilo que seria, vamos dizer, os detalhes de cada um, o olhar de cada um, e uma outra reconstrução que vai chegar a partir da questão do rememorar, da memória, de uma construção identitária que, na realidade, ela se refaz o tempo inteiro, se faz e se refaz, e se desfaz e se refaz outra vez, a partir dos dados da memória, não só de uma memória de um tempo que ficou, e isso fica muito claro quando o nosso personagem vai dizer o seguinte, mas Líbano como Líbano. Por que isso? Porque na realidade, o Líbano que ele traz dentro dele é um Líbano dele. Não é mais aquele Líbano, porque o que é o Líbano para ele? O Líbano que ele vivenciou e que ele viveu é aquele que ele trouxe. É exatamente este Líbano que está dentro dele, ele vai trazer e vai confrontar com as outras aventuras, com a saga que ele vai ter de, enfim, de fazer, de vivenciar, o percurso de vida que ele leva aqui no Brasil, enfim, até chegar ao final do livro, a hora da morte do patriarca e outras coisas mais. Então, na realidade, embora seja uma mesma história, ela é uma outra mesma história. Né? E por que ela seria também uma outra mesma história? Eu peguei aqui, para começar essa conversa, porque, como eu disse, as pessoas perguntaram, eu sou a palestrante? Não, não sou a palestrante, eu sou a conversante. Aqui, eu peguei uma fala do próprio Samuel. Então, ele diz assim, ao mesmo tempo em que traço a saga de uma família de imigrantes libaneses que eu escrevi no Brasil, procuro interligar